Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Penúltimo dia do nosso desafio, 142 dias, aleluia. Penúltimo dia, glória a Deus. Chegamos aqui então, completamos hoje 1 João, 2 João, 3 João, Judas e começamos Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por essa jornada de 142 dias encontrando os tesouros da Tua palavra, Senhor. Hoje, o penúltimo dia desse desafio. Um desafio, Senhor, está lendo aqui no Instagram todos os dias, Senhor, transmitindo, gravando, lendo em voz alta. E eu quero te louvar, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu e nos abençoou para que conseguíssemos estar, Deus, completando esse desafio que estamos completando amanhã. E eu quero te agradecer desde já. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através de cada um desses desafios. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu ligar esse computador. Aleluia. Glória a Deus. Então estamos aqui Etiqueta de indicação ao vivo do desafio, né? Ao final de toda a Bíblia. E vou recapitular aqui com vocês que nós chegamos então já em João, né, nas cartas de João. Estamos completando aqui essas cartas, as epístolas. Ontem nós lemos aqui até 1 João 3. Deixa eu abrir aqui o cronograma. Glória a Deus. Vamos lá. Então, 1 João 4 e 5, 2 João 1, 3 João 1, Judas 1 e Apocalipse do 1 até o 9 hoje. Então hoje tem um bocadinho aí pra gente ler. 1 João, então, capítulo 4. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, que eu falei ontem, não consegue viver na prática deliberada ali do pecado, não vive pecando. Todo que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro,
isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então ele termina aqui a sua epístola falando isso, né? Guardai-vos dos ídolos. Segunda epístola de João, pequena segunda epístola de João. Por causa da sua saudação, tem sido motivo de muito debate. Alguns eruditos afirmam que a palavra a Senhora eleita personifica uma das igrejas do primeiro século. Outros supõem que se refere a alguma senhora cristã de alta posição que o apóstolo João conhecia. Ainda que breve, a epístola não é destituída de importância. Pelo contrário, sua mensagem urgente centraliza-se na verdade, em sua relação com a vida cristã. Com o termo verdade, João não faz alusão apenas ao conjunto das verdades reveladas às Escrituras, mas também ao Senhor Jesus Cristo, que, como tema principal das Escrituras, é a verdade encarnada. 2 João, então, capítulo 1, capítulo único, né? O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percais o que ganhastes. Antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Saúdem-te os filhos de tua irmã, a eleita. Então ele escreve essa carta pequena aqui, né, que é a sua segunda epístola, ali naquele período de 90 a 95 depois de Cristo, período em que ele escreveu as suas cartas e também o Apocalipse. E aqui é interessante porque eu costumo brincar que a gente nunca vai saber o que mais ele tinha para dizer, porque ele não escreveu, né? É que ele disse que tinha muito para dizer, mas que não iria fazer isso com papel ou tinta, que ele ia pessoalmente, né? E aí eu falo sobre como é importante escrever, né? Porque aqui algumas coisas que a gente não ficou sabendo porque João não escreveu, né? Então a importância de escrever aí para deixar para as futuras gerações. Mas aqui ele tem um chamado para que eles se posicionassem no que diz respeito ao fato de Jesus ter vindo em carne. Durante esse período aqui do apóstolo João, existia ali o gnosticismo, né? A ideia de que Deus não poderia, de que a matéria é má e que Deus não poderia se fazer matéria, não poderia ter vindo em carne. E aí João vem combatendo nas suas epístolas, ele vem combatendo essa heresia do tempo, né, dele ali, para poder dizer que Jesus veio reafirmar com toda convicção que Jesus veio em carne. Por isso que ele diz que aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, eles não são, né, de Deus.
é o enganador e o anticristo, né? Por quê? Porque existia essa doutrina na época que se estabeleceu ali, o gnosticismo, que dizia que não, né? Que Deus não poderia habitar na matéria, não poderia ter feito carne. E aí João se posiciona aí contra essa falácia. A terceira epístola de João, endereçada a Gaio, amigo do apóstolo João, repreende Diótrefes. Este havia usurpado a liderança em uma das igrejas, rejeitando com difamações a autoridade de João. Esse homem se negava a receber os irmãos, pregadores itinerantes, ministros que visitavam a igreja local, e excomungavam aqueles que os recebiam. Diótrefes se destaca como exemplo de ambição tirânica na igreja. Em contraste com ele, encontramos também a breve descrição de 2 outros homens. Gaio, digno de ser notado por sua vida cristã sólida, evidenciada especialmente na prática da hospitalidade para com os ministros itinerantes, e Demétrio, crente de distinta reputação, que vivia na verdade. A epístola, como um todo, apresenta um panorama breve, mas vívido da vida da igreja no final do primeiro século. 3 João, então, capítulo 1, capítulo único. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do seu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então, mais uma vez aqui, a gente fica sem saber dos outros assuntos, porque não foram escritos por João, né? Mas nós estamos aqui diante dessa exortação dele em relação a esse carinha aqui, o Diótrefes, né? Esse é o nome desse rapaz aqui. Então essas são as epístolas de João. E agora nós vamos ler a epístola de Judas. Judas foi escrita por Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus, né? É claro que você sabe que não se trata de Judas, aquele que traiu Jesus, né? Tem até um memezinho aí na internet, né? O pessoal perguntando aí, falando, né? Pessoa que não lê a Bíblia, olhando e falando, ué, mas como assim? O cara chegou a escrever um livro da Bíblia, né? Não é o mesmo Judas. Esse Judas aqui era o irmão de Jesus, né? Um dos filhos de Maria, com José. E ele foi escrito 68 depois de Cristo, né? Então ele foi escrito antes dessas cartas de João, antes do Apocalipse também. Mas aqui nós vamos lê-lo aqui, né? Podia ter lido antes de João, na ordem cronológica, mas aqui não vai alterar tantas coisas assim, né? 30 e poucos anos depois da ressurreição de Cristo,
essa carta foi escrita. Foi escrita por Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus. Sua mensagem, uma das mais severas do Novo Testamento, foi motivada pela apostasia na igreja primitiva. As heresias eram tão ameaçadoras que o Espírito levou Judas a escrever esta carta de advertência. Judas exorta os leitores a lutar ardentemente pela fé, em vista da quantidade de falsos mestres que já se haviam introduzido nas igrejas locais. Com palavras veementes, Judas descreve esses hereges, mostrando vividamente como a apostasia conduz a uma vida de pecado. A epístola conclui com uma majestosa doxologia. Então, Judas ele traz essas repreensões aí, é uma carta forte, impactante, apesar de ser curta. Eu já preguei uma vez na nossa igreja que somente essa carta de Judas aí, nós lemos ela inteira, o capítulo todo, falei, hoje nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia, E aí nós lemos toda essa carta de Judas, e aí eu fui comentando e trazendo alguns pontos que nós temos aqui dentro, bem fortes aqui, que Judas se posiciona, porque, como diz aqui no comentário da Scofield, existia ali muitas heresias e muitas pessoas que estavam realmente vivendo de qualquer jeito. E aí Judas vem e se posiciona com sua carta. Judas, capítulo 1, capítulo único. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele iria falar de um assunto e acabou aí sendo impelido pelo Espírito a falar de outro assunto. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, olha o lembrete que ele traz, lembra disso aqui, o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e todas as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais. E foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, ele traz à memória que Sodoma e Gomorra, lembra lá em Sodoma e Gomorra, como eles estavam ali vivendo daquele jeito, o pecado, e que eles também foram destruídos. Então Judas está trazendo à memória esses juízos aí de Deus. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição. Mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em nossas festas de amor.
banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo sobre todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus desejos puros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então Judas aí se posiciona contra esses que vivem na libertinagem, né? Que vivem de qualquer jeito e não obedecendo ao Senhor. E aí nós chegamos em Apocalipse, aleluia, glória a Deus. Último livro da Bíblia, Apocalipse. Chegamos hoje no penúltimo dia número 141 do nosso desafio 142 dias, a Bíblia inteira em 142 dias. Desafio que nós começamos lá no dia 8 de agosto. Começamos aí a leitura da Bíblia inteira. Começamos pelo Salmo 119, que é um poema de amor pelo Senhor. E aí começamos com Gênesis, a criação, e seguimos tudo na ordem cronológica aproximada em que as coisas aconteceram, né? Então passamos por toda a história aí do povo de Deus e depois fomos incluídos nesta história também, né? A Bíblia nos conta então a história do povo hebreu, que depois se torna judeu, né? E que depois se divide entre judeus e samaritanos, para depois chegar nos gentios e transformar todos em cristãos, todos aqueles que creem. Então, o povo hebreu, né, resumidamente aqui a história bíblica, né, o povo hebreu foi o povo que saiu, foi chamado hebreu, aquele povo que saiu do Egito, eram os descendentes de Abraão, que Deus escolheu para si em Abraão, né? Deus cria o homem peca, Deus o tira do jardim, né? Ele passa a viver a sua vida do seu jeito, começa a se multiplicar, e aí começa a crescer a perversidade. O Senhor então decide formatar a terra, reiniciar, né? Então levanta Noé com a sua família para construírem uma arca e destrói toda a humanidade ali, recomeçando o mundo em Noé e a sua família. Noé vai gerando outros, né? Eles constroem uma torre para tentar se juntar e criar algo poderoso ali e ficarem juntos, quando Deus queria que eles se dispersassem e se multiplicassem pela terra. Então Deus confunde suas línguas, os espalham e assim a humanidade é espalhada pela terra. Deus então separa um homem em Gênesis 2 chamado Abrão. Abrão
é chamado por Deus para que nele seja feito um povo exclusivo, filhos, uma geração toda para Deus. E aí começa a história do povo exclusivo, propriedade peculiar do Senhor, os descendentes de Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão. Abraão que gera Isaac e Ismael, Ismael fora da aliança, ali, né? Abraão tentou dar um jeitinho na promessa de Deus e gerou um filho fora da aliança, o que é uma circunstância que até hoje nós temos, né, uma guerra entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, brigando por aquela herança de Abraão. Mas em Abraão, então, é feito esse povo, e aí a partir dele, né, nasce vai nascendo as gerações dos povos, que são os povos descendentes de Abraão, que são o povo de Deus. Esse povo se torna escravo no Egito, né? E quando ele se torna escravo no Egito, Deus levanta Moisés para ser um libertador ali, que vai tirá-los do Egito. Moisés os tira do Egito e eles são chamados de hebreus. Então os hebreus foram esses que foram tirados do Egito. Deus os leva para a terra prometida e vem um tempo, né, Josué estabelece ali, distribui ali as tribos, eles se tornam então o povo daquela terra, né? E ali nós temos um tempo, né, onde esses hebreus, que agora são os israelitas, né, têm a sua própria terra. Eles têm um período dos juízes, onde os juízes se tornam seus libertadores e cuidam e lideram, né, esse povo. Depois vem o período dos reis. No período dos reis, nós temos ali o primeiro rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi, o terceiro rei, que é Salomão, e depois o filho de Salomão, Roboão. Por causa da reprovação de Deus para com o seu pai Salomão, o reino é dividido em Roboão. E aí nós temos agora o reino dividido entre Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. E ali nós temos, nessa divisão, nós vamos ter o que é chamado de judeu. Então são chamados judeus aqueles que são os descendentes da tribo de Judá, que foi a tribo que ficou no reino do sul, que por causa de uma promessa que Deus fez a Davi, que sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono. Então Deus tira 10 tribos que vão reinar no norte, que vão viver no norte ali. Essas 10 tribos ali são chamadas de Israel, e as outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, né, tendo Judá na sua maioria, é chamada de tribo de reino de Judá. E o reino de Judá, que depois tem como capital Jerusalém ali, ele é de onde vêm os judeus. Então nós temos agora os judeus e os israelitas, essa divisão entre o povo ali, os judeus e os israelitas, os de Israel, o reino de Judá e o reino de Israel. E assim permanecem por um tempo, até que Deus estabelece 2 nações para poder subjugar, e diante de todos os erros que eles foram cometendo e de toda a desobediência desse povo, de toda a idolatria. Então a ira de Deus vai crescendo, o cálice vai enchendo, até que Deus julga, e Deus julga primeiro Israel, levando Israel ao cativeiro, né, ali, e depois, um pouco mais tarde, por causa do posicionamento de Ezequias, né, o rei de Judá, que obedeceu o Senhor, e esse homem, o posicionamento dele fez com que o juízo fosse adiado para com Judá, e aí demora um pouco mais, mas Judá depois também é levado. Então Israel é levado pela Síria e Judá é levado pela Babilônia, e eles se tornam cativos, então, distantes da sua terra. Mas há uma promessa que isso teria um tempo determinado de 70 anos, que é o cativeiro da Babilônia, e esse cativeiro teria um período de 70 anos para que eles pudessem voltar. Então, depois desse período, Daniel, lendo e sabendo pelo profeta Jeremias, e lendo o profeta Jeremias, vê que seriam 70 anos e que já havia cumprido esse tempo. Então ele clama a Deus, e Deus então vai tirar o povo do cativeiro da Babilônia e levá-los de volta. E aí nós entramos naquele período ali de Esdras e Neemias, quando eles voltam do cativeiro para reconstruir Jerusalém, reconstruir seus muros, reconstruir o templo e reestabelecer ali o templo, né? E aí nesse período nós temos o povo de Israel, que tinha a sua capital Samaria. Eles são samaritanos, começam a ser chamados de samaritanos,
que não são mais considerados, por eles terem se misturado, se casado, né, com outras mulheres ali, eles são chamados de samaritanos e não são mais considerados, inclusive os judeus passam a não mais falar com eles. Em João, no capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, nós vemos isso falando ali, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí nós temos os judeus e os samaritanos ali. E os judeus, então, permanecem durante vários anos, estabelecem uma série de normas para tentarem não quebrarem mais as leis do Senhor e não terem que passar novamente por um período como cativeiro, né? E aí, durante 400 anos, que é o silêncio profético, eles estabelecem uma série de rituais e de normas e de preceitos, né? Como, por exemplo, lavar as mãos e todos aqueles que depois a gente vai ver Jesus falando sobre a tradição dos homens, que eles vão criando ali para tentar, né, obedecer a Deus de uma forma bem religiosa, inclusive. E aí nós entramos aí no período aproximadamente 4 antes de Cristo, que é o período em que nasce Jesus, o Salvador, o Messias. Ele nasce da linhagem de Davi, como havia sido prometido para ser um descendente de Davi, tanto da parte de José como da parte de Maria. Ele é o descendente de Davi, né, que não é aceito pelo seu povo, porque esperava-se que ele viesse acabar com o Império Romano, que dominava-os nessa época, né, que dominava aquela região e que dominava o povo judeu, né? Então esperava-se que ele fosse o libertador desse ponto, mas ele veio para trazer um reino que é maior do que o reino terreno, né, e mostrar que o reino de Deus independe dos reinos terrenos. Ele está aqui dentro e ele cresce e ele domina tudo e ele é um reino eterno, né? E aí Jesus começa a estabelecer o seu reino, vai para a cruz, morre, né, ressuscita ao terceiro dia. E aí, depois disso, começa-se a pregar o reino de Deus a partir de Jesus, e aí se levantam os apóstolos para pregarem, e se levanta o apóstolo Paulo, que é chamado por Deus para também incluir agora, para que não apenas mais os judeus sejam salvos, né? Não apenas os descendentes de Abraão sejam salvos, mas para que todo aquele que nele creia seja salvo. E aí é que a gente entra na história, porque aí Paulo começa a pregar aqueles que são chamados de gentios. Quem eram gentios? Eram aqueles que não eram descendências de Abraão. Então Deus escolheu um povo, fez tudo isso com um povo que é a descendência de Abraão, para depois incluir um outro povo que não era povo, para que se torne povo também, e se torne então o Israel de Deus, que é chamado agora, né, não mais de gentios. Os gentios que se convertem se tornam os cristãos, ou se tornam a igreja, o Israel de Deus, que é a igreja. Então começa-se a incluir esses povos de toda língua, de todo povo, de toda nação, para que façam parte da história de Deus também. E aí Paulo, né, se torna esse pregador, trazendo seus ensinamentos ali, mostrando inclusive as formas de procedimento que esse povo escolhido, né, que agora foi incluso, como deve proceder. E aí nós chegamos então nas epístolas, as epístolas trazendo esses ensinamentos para o nosso estilo de vida e também exortações, e nos mostrando como devemos viver como cristãos nessa terra até que Jesus venha. E aí nós temos Apocalipse então vindo com toda essa conclusão e todo esse final que está por vir, né? Algumas coisas que já começaram a acontecer e outras que ainda estão por vir. Apocalipse é um livro muito complexo, mas que o grande ponto de Apocalipse é a gente entender que Jesus Cristo vai voltar, né? E que realmente existe uma promessa de uma eternidade guardada por Deus para todo que nele crê e permanece nele. João então ficou preso ali quase no final do primeiro século, depois de quase 60 anos da ressurreição de Jesus, aproximadamente no ano de 95 depois de Cristo. João então preso na ilha de Patmos, ali na Grécia, ele tem a visão do Apocalipse. Então, depois de escrever o Evangelho de João e as cartas que ele escreve agora aí o Apocalipse, com todas as revelações que ele recebeu, para selar e fechar a Bíblia com essas revelações, inclusive contando, já mostrando para a gente como vai ser
o final de tudo isso que nós vamos ver aqui hoje e amanhã, então, para completarmos a Bíblia toda. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro. As suas cabeças e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhante a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te
e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Só uma observação aqui, acho que aqui tem até um comentário. De acordo com os primeiros pais da igreja, Inácio, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, o nome Nicolaitas refere-se àqueles que, professando ser cristãos, vivem licenciosamente. O que em Éfeso eram obras, em Pérgamo tornou-se doutrina. Então aqui os nicolaítas, que aqui fala das obras dos nicolaítas e depois da doutrina dos nicolaítas, eram esses, que se diziam cristãos, mas viviam de qualquer jeito, de forma licenciosa, desobedecendo a Deus. E que ali depois, quando Judas falou que transformavam a graça de Deus em dissolução, é isso aí, é um povo que diz: eu sou amado por Deus, mas eu posso fazer o que eu quiser. E a gente vê muito disso hoje também. Gente que está aí dizendo que é cristão, mas que faz o que quiser, que desobedece as palavras de Deus, que não segue a Deus, que não obedece a Deus, e que está aí dizendo que eu sou cristão, está tomando ceia, está postando foto, mensagens e tal, dizendo que é cristão, mas que vive de qualquer jeito. Então isso aí não é só daquele tempo de hoje, nós temos isso também. E aí ele fala aqui sobre esses, porque essa igreja aqui não tolerava essas obras, Então nisso eles tinham esse ponto positivo. Verso 8: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias do que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo retens o meu nome, e não negastes a tua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Eu falo que só aqui em Apocalipse fica claro por que Abraão foi reprovado ali por Deus, Porque aqui a gente entende que é porque ele fazia isso aqui, Quando ele não soube, quando ele percebeu que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, então ele ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição, porque apesar de não conseguir amaldiçoá-los, apesar de contra Israel não valer encantamento, então não adianta falar a palavra maldita, não adianta lançar maldição. A única forma daquele povo ser amaldiçoado é se eles desobedecessem a Deus. Então Balaão ensinou ali que Balaque poderia fazer algo para eles desobedecerem a Deus, e assim eles seriam amaldiçoados, como de fato aconteceu. E o povo realmente sofreu maldição ali por desobedecerem a Deus. Verso 15: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui ele novamente cita os nicolaítas. Verso 16: arrepende-te, pois senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os de prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, a lancei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-lhe e arrepende-te, para se não vigiares, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca.
Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como o de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo o sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, olha, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Repetindo o 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: vem! Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: vem! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo... Foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares.
os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos no rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, ou contra árvore qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhes: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar.
E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma rocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa das águas, e que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente à da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, à verdura alguma ou à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. Aos seus rostos eram como rostos, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e ferrões semelhantes a 12 escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado já é um ai. Depois disso, vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta ao quarto anjo que está preso junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas dos cavalos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes à serpente, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição,
nem dos seus frutos. Então vamos até aqui, Apocalipse capítulo 9, e amanhã nós terminamos os 12 capítulos de Apocalipse, 13 capítulos de 10 até o 22. Completamos amanhã Apocalipse e completamos a Bíblia toda em 142 dias. Então amanhã, o 142º dia, dia 142, nós completamos aí o desafio 142 dias, desafio Josias de ler a Bíblia inteira em voz alta. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida e até amanhã para o nosso último dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.